Boa tarde. Meu nome é Joelma Gonçalves Laureano, eu tenho 53 anos e moro no bairro Cata Preta. Há 24 anos, aproximadamente. Não, eu não nasci, eu nasci em, em Diadema. Então, os meus pais perderam a casa lá no Taboão, né, em Diadema, que ele pagava pela Caixa Econômica, e ele perdeu, não conseguiu pagar, com 10 filhos, né, foi despejado, e a gente teve que procurar um lugar onde a gente pudesse viver, né. Chegamos primeiro no sítio dos Viantes, foi lá onde eu vivi minha infância no morro, né, e depois a gente veio para cá, para o Cata Preta. Eu cheguei aqui com 33 anos. Então, Cata Preta, na verdade, foi uma possibilidade que ele me trouxe, né, para que eu pudesse começar a minha vida, né, iniciar a minha vida já na época separada, uma mulher, né, viúva, né, com 2 filhos. Então foi o lugar aonde que eu consegui comprar a minha casa. A possibilidade foi essa, né. Eu acho que não foi um querer estar, foi um não ter condições de não estar em outro local, mas trouxe muitos benefícios o Cata Preta. Quando eu cheguei, ele era bem simples, assim, tinha bastante casa de madeira, né, era asfaltado, né, mas assim, um pedaço do Cata Preta tinha asfalto, o outro não. E era bem desordenado, algumas casas também, vielas, né, na verdade o Cata Preta ele é construído com ruas, né, estreitas, porém tem bastante vielas, né, então, mas assim, tinha bastante barraco quando eu cheguei, ou casa de madeira, né, e as casas que eram construídas não tinha acabamento, somente assim, mais na construção do bloco, né, pessoas que estavam lutando para conseguir uma residência, um lar melhor. Tinha, mas era pouco. A gente tinha poucos comércios, era mais um mercado chamado Chepão, né? Mas não tínhamos um açougue mais amplo, né? Onde a gente poderia ter uma diversidade de mistura, tal. Era bem pequenininho mesmo, um açougue pequenininho. E esse mercado era o comércio local, e uma feira imensa, ficava na Pôr do Sol, na Rua Pôr do Sol, que é uma das principais, né? E era muito grande essa feira. Inclusive, todos os vizinhos dos nossos bairros, vizinhos, vinham para comprar nessa feira. Olha, a feira tá bem pequena. Tem uma banca de pastel, posso até falar assim, uma banca de tapioca, né? Tem uma banquinha de legumes, mas é bem pequenininha, né? E um rapaz que mora lá no bairro também, que arruma fogão, né? Que vende esses produtos assim para fogão, né? E panelas, conserta panelas. E um rapaz que vende também brinquedos, essas coisas assim. Mas a feira praticamente não tem a banca de pastel, né? Que é um pastel diferenciado, que ainda continua lá também. Justamente por causa do comércio, né? Local que cresceu bastante, né? Apareceram outros empreendedores, né? E as pessoas foram alugando as suas garagens, né? Que moram mais na ponta da Avenida Cata Preta, né? Então foi aumentando o comércio. Hoje a gente tem uma entrada diferenciada, né? Com um açougue maior, né? Um mercado, tem vários, inclusive tem um que fica 24 horas, né, que é o comércio do Maradona. A gente tem a oportunidade de comprar aquilo que a gente precisa durante a noite, né, também. Eu acho bacana isso. Isso, moradores mesmo. A gente percebe que são pessoas comuns, são os moradores que estão empreendendo hoje. E isso é bacana pra gente, né? A gente vê que o pessoal está crescendo e ali tendo um retorno dentro da sua própria comunidade, né? Com preços também melhores. Eu acho que tem isso pra gente, sabe? Traz esse comprar de quem é meu amigo, né? Então a gente valoriza bastante o comércio local.
Olha, eu como educadora, né, eu sou pedagoga, na verdade, inclusive eu fiz um trabalho aqui focado junto à comunidade, né, na minha casa, na minha residência, que é o Instituto Semear Alegria, né, que eu atendi dentro da minha casa gratuitamente as crianças que estavam na inclusão escolar. Então, eu acho que, dentro da área da educação, eu acho que a beleza em si, né, a gente vai construindo aos poucos, né, mas o conhecimento, eu acredito que ele nunca vai sair, né? E ninguém pode tirar das pessoas. Então, no meu ponto de vista, quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a trabalhar, na verdade, eu percebi que tinha muitas crianças, adolescentes, jovens, mulheres que não eram alfabetizadas. Inclusive, segundo o IBGE, que eu fiz uma consulta no meu TCC, aqui era um dos bairros que tinha mais pessoas analfabetas, era o Cata Preta, a comunidade Cata Preta. Então, eu me coloquei, né, para ajudar essa comunidade e eu acho que ainda falta muito, sabe, nessa área da educação, sabe? Eu acho que deveríamos olhar um pouquinho mais para essas crianças, jovens, adolescentes e as mulheres que querem entrar no mercado de trabalho e que se vê, né, um pouco incapaz, né, por falta de conhecimento mesmo. Então, na área da cultura, a gente também, aqui tem o César Carta Preta, né? Tem biblioteca, hoje temos várias modalidades, né, de, de atividade física, né? Também balé. A gente tem aqui no Carta Preta, tem balé, tem futebol, temos yoga, né? Caminhada. Claro que sempre a gente acha que precisa de um reparo, né? Como eu gosto de andar, fazer corrida, a gente percebe que, apesar de ter bastante, nós fomos bastante beneficiado, mas a gente precisa de melhoria, né? Eu acho que de reparo mais, né? Um olhar mais fixado nisso. Eu sou pedagoga e eu sou formada, eu sou pedagoga e tenho pós em psicopedagogia. Então, na verdade, eu tive 4 filhos, né? 2 do coração, né? Quando eu mudei aqui, e 2 que eram meus, porque eu tive um envolvimento com um rapaz, aí casei, e ele tinha 2 crianças. E eu me vi perdida um pouquinho com 4 crianças. Então, eu juntava todas as crianças da minha rua, da idade dos meus filhos, para ajudá-los, né? Na verdade, na sala da minha casa. E eu não tinha, assim, muita vontade de ser uma pedagoga. Eu acho que as pessoas me fez ser pedagoga, porque eu acho que todo mundo pode ensinar algo para alguém, né? Sem ter o diploma na mão. Mas a gente sabe que as pessoas nos vê diferente, né? Então, quando eu fui impulsionada a isso, eu ensinava, mas eu não tinha formação, então eu comecei a pensar, eu consigo. E com 42 anos, eu entrei numa faculdade, inclusive fiz uma prova no vestibular, e não acertei nada. Eu errei 21, a questão de 25, eu só acertei 4. E eu fiquei muito frustrada. Eu falei assim, caramba, eu não sei nada, né? Pela também simplicidade dos meus pais que não tiveram estudo, né? Então, eu acho que a gente vem de uma cultura bem difícil, na verdade, vamos falar, uma classe social, né? Baixa, mas assim, vamos falar lá embaixo mesmo, pobre de Laé desci. E eu achei que eu não teria condições de fazer. E hoje eu incentivo mulheres, assim, você tem que começar, você precisa começar a estudar, porque o conhecimento ninguém tira, né, da gente. E eu comecei com 42 anos sem acreditar em mim, né? Hoje eu sou incentivadora das mulheres, assim, olha, acredite, você consegue, você tem potencial, porque quando me chamaram, eu falei assim, é um milagre, eu fui escolhida mesmo, né? E a partir daí, quando eu vi minha frustração, que para mim foi um milagre eu estar dentro de uma faculdade, né, sendo da periferia, eu acredito que todos conseguem e podem, né? Ainda que hoje tem tantas bolsas oferecendo aí, eu fiz tudo pago. Eu não entrei em bolsas, mas eu aconselho as mulheres, né, a estarem, né, procurando esse conhecimento e vai em cima, vai atrás, porque não tem idade para você ter formação.
Então, eu estava estagiando no segundo ano de pedagogia e eu encontrei um menino do quarto ano que tinha 10 anos, que não sabia ler nem escrever. E eu me aproximei dele, pedi para ele ler, porque eu fui ajudar ele a completar o livro do EMAI, matemática, né? Ele falou assim, tia, eu não sei ler. Eu falei assim, como assim você não sabe ler? Né? Porque eu estou numa sala de quarto ano, porque na minha visão, até olhei ao meu redor, porque eu só vi marmanjo, como que você não sabe ler? E você não tem um sonho? Qual é o seu sonho? E ele disse que o sonho dele era aprender a ler e escrever, não foi ser jogador de futebol como eu queria ser professora, mesmo dentista, né? E os meninos, eles têm um sonho, né, da periferia, eles querem ser jogador de futebol, querem ser médico, e ele me impactou para a resposta, eu quero aprender a ler e escrever. E quando ele falou isso comigo, eu falei assim, eu vou realizar seu sonho. Eu levei ele para minha casa e fui realizar o sonho dele, né? E eu descobri que toda a família era analfabeta, a mãe era analfabeta, o pai era analfabeto funcional, o irmão do 6º ano não conseguia ler nem escrever, e a irmã começou dentro da minha cozinha. Eu, na verdade, não entendia de ONG, não tive um sonho de abrir ONG, né? Mas o meu coração ardeu, né, em ajudar as famílias do Cata Preta, inclusive as que moram no eucaliptos, né, que é uma invasão também no meio dos eucaliptos mesmo, eles invadiram ali, é bem desordenada, né, aquela região, e eles moravam lá no morro. Eu lembrei da minha infância, né, porque eu morei no Morro do Sítio dos Vianas, quando nós perdemos a nossa casa, a nossa residência, e foi bem difícil, não tinha infraestrutura, não tinha saneamento básico, não tinha banheiro, não tinha nada lá, nós fomos morar, fomos jogados lá dentro, né, com meus 11, 12 anos. Então, quando eu desci do morro, que eu fui visitar essa família, porque eles faltaram, já agregado, acolhido dentro da minha casa, e eles faltaram. E eu perguntei por quê. Porque caiu um morro dentro do nosso barraco. E eu fui visitar. E quando eu fui visitar, eu desci falando assim, eu vou ajudar esse povo, eu vou ajudar esse povo. E é essa região, com esse pessoal que eu trabalhei na minha ONG. É Instituto Semear Alegria. Então, essa foi a minha maior decepção, né? Eu fiquei 4 anos lá no anonimato, né? Sem entender do terceiro setor, eu não entendia de nada. E quando eu consegui construir meu estatuto, né? Porque todos vinham falando que estava me ajudar, que iria me ajudar, e eu não tive esse apoio. Eu mesmo construí com a advogada que estava estagiando toda a documentação do estatuto, do instituto. E a gente conseguimos ficar 8 anos, mas a gente não teve ajuda. Infelizmente, né, a gente não teve a ajuda de nenhum órgão público. Infelizmente. Então, o perfil do nosso povo é a minha visão, né? Trabalhando com ele durante 8, 10 anos, assim, com famílias mesmo. São mulheres monoparentais, né? E são abandonadas, né, pelo seu cônjuge muitas vezes, e estão aí na luta, lutando para conseguir o pão de cada dia para as crianças, né, e lutando para ser feliz também na vida sentimental. A maioria vem de outros estados, né, são diversos estados, né, vem procurar aqui no Cata Preta ou talvez nos eucaliptos uma vida melhor, né, e vem assim achando que aqui na verdade ela conseguiria mais fácil e termina às vezes até passando um pouco de necessidade. Se não tiver apoio nesse momento, elas não conseguem vencer sozinha, não. Precisam de apoio, né? Então é esse tipo de família que eu vejo, uma mulher guerreira, uma mulher lutadora, uma mulher que muitas vezes tem que deixar os seus filhos em casa e que a maioria delas são empreendedoras hoje, né? Claro que a gente vê com o passar do tempo, né, a gente trabalhando junto com as ONGs que tem ao redor, a associação dos moradores, né, todo mundo junto, eu acho que é uma equipe que se forma ali, instruindo essas mulheres a empreender também e acreditar, voltar a estudar. Então eu vejo uma mulher guerreira, eu vejo uma mulher que hoje luta e que não abaixa a guarda e que vai à luta para trazer o melhor para os filhos, para a família. Eu acho que o Cata Preta falta dentro do Cata Preta em si, lá, que eu falo no núcleo onde nós moramos, que eu moro na Rua dos Ventos, eu acho que falta um pouco de entretenimento mesmo para eles, sabe? Que nós temos uma quadra, melhorou bastante, melhorou,
Mas eu acho que se tivesse um pouquinho mais voltado a isso, sabe, eu acho que ficaria melhor, eu acho que teríamos uma vida mais tranquila, inclusive, né, até é mais apelativo mesmo, é o que eu gosto, lá dentro poderia ter um parque, né, com academia, né, o que tiraram da gente, que nós tínhamos aqui no Carta Preta, né, mas que tem uma praça ali na Rua dos Ventos, que inclusive eu fiz até um projeto construir para trazer isso para a gente, né, para as mulheres, porque a maioria também vive depressiva, né, vive com crise de ansiedade, porque precisamos dar o alimento para os nossos filhos e como fazer. Então essas mulheres precisam praticar esporte, elas não têm condições, na sua maioria, de pagar uma academia, né, se para nós que temos emprego já é tão difícil, né, imagine para quem tem um pagamento bastante reduzido, um salário bastante reduzido e bastante criança, né, para sustentar. Então, acho que uma academia, eu acho que seria muito bom. É a academia, isso, sabe? Sim, sim, tem uma linha 129, né, que a gente pega na Vila Luzita, e eu não tenho que reclamar não, porque tem ônibus de 15 em 15 minutos, né, é bom o transporte aqui. Apesar de, vamos falar da feira, né, da feira ter essas poucas barracas, né, a tapioca é de qualidade, é maravilhosa. Inclusive, toda terça-feira eu faço questão de comer o pastel, a tapioca e a barraquinha de pastel também. É um pastel gostoso também, sabe, de terça-feira. Tem um pesqueiro também, né, no final da Cata Preta, que, inclusive, é, eu acho que é bacana, que trocou de morador, mas ele está conseguindo, né, se erguer, né, e é um lugar bacana para se ter um lazer um dia de domingo, um dia de sábado, fazer um almoço com a família, é um lugar bem bacana. Então, eu agradeço pela oportunidade, né, de poder participar desse projeto tão importante para a nossa cidade, né, e falar de comunidade, para mim, é algo inspirador, porque são povos, né, pessoas que sofrem demais e que precisam de apoio, né, sempre de apoio, de ONGs, do nosso governo, e precisam bastante de apoio, porque é um povo bastante sofrido.